Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar. Amados irmãos e irmãs, no tempo da Quaresma, nós somos convidados pela Igreja, de forma especial, a meditar ainda mais no tema da nossa redenção. Quando nós falamos de redenção, sobretudo quando a gente fala de Cristo como Redentor, a gente tende a não lembrar de nada muito mais profundo do que a imagem de Jesus com os braços abertos. Só que a palavra redentor, a palavra redenção, indica algo muito maior do que esse braços abertos para acolher as pessoas. Redenção significa libertar alguém que está preso, alguém que é escravo. É por isso que na história do Brasil, a princesa Isabel era chamada de redentora, porque ela que libertou os escravos. Nosso Senhor é redentor porque nos libertou da escravidão do pecado. Escravidão que pesou sobre nós a partir do momento em que Adão cometeu o pecado original. Desde São Paulo, passando pelos padres, a teologia foi enxergando esse profundo paralelo entre Adão e Cristo. Em Adão, a nossa prisão. Em Cristo, a nossa libertação. Em Adão, a nossa condenação. Em Cristo, a nossa salvação. E nesse paralelo entre Adão e Cristo, entre o início dos tempos e a plenitude dos tempos, encontra-se como uma figura mais ou menos coadjuvante, fazendo o papel de vilão, o diabo. O diabo se encontra no paraíso, perto de Adão. O diabo se encontra no deserto, perto de Cristo. E o diabo, quando vai tentar tanto Adão como Cristo, usa a mesma estratégia. O diabo é o tentador por excelência. E ele sabe melhor do que ninguém o que fazer para conseguir vencer essa batalha. Na batalha que ele venceu contra Adão, ele prendeu nosso primeiro pai com 3 grilhões, com 3 algemas, com 3 chaves. Aquilo que São João, na sua primeira epístola, vai chamar de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Mesmo depois da salvação de Cristo, mesmo depois do nosso batismo, em que nós somos libertos do pecado original, ainda sobra em nós, como consequência do pecado, as cicatrizes, essas 3 marcas, que nós precisamos carregar até a hora da nossa morte. E que ficam tentando como que nos prender sempre de novo. A gente precisa entender que nós estamos no meio entre Adão e Cristo. Somos pecadores, herdeiros do pecado de Adão, mas fomos já libertos por Cristo pelo batismo. E porque nós somos esse ser que sintetiza esses 2 lados da história, existe em nós uma grande luta, um grande combate interior entre o homem velho e o homem novo, entre Adão e Cristo. E esse combate se dá nesses 3 campos: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Vamos pensar nas tentações.
Por mais que não pareça, a tentação do deserto é muito semelhante com a tentação do paraíso. A diferença é que lá no paraíso, o diabo faz 3 tentações em uma só. E no deserto ele separa em 3 tentações diferentes. A primeira tentação está relacionada à concupiscência da carne, é a tentação da gula. E sim, gula tem a ver com isso que você está pensando, mas não só. Gula significa todas as vezes que nós cedemos a nossa desordem com relação aos prazeres da sensibilidade. E claro, aqui vai entrar também a luxúria, como um derivado da gula. Mas é evidente que o diabo não ia tentar nem Adão e nem Cristo de luxúria. Luxúria é um pecado que pega quem já está um pouquinho mais decadente na vida espiritual. O pecado vem pela gula. No paraíso se manifesta no fruto proibido. Fruto proibido que quando Eva olha fica impressionada. Diz o Gênesis que era de belo aspecto, parecia saborosa. Mesmo tendo todos os outros frutos disponíveis, aquele parecia melhor. No deserto, na tentação de Cristo, depois de 40 dias e 40 noites de jejum e, logicamente, de fome, o diabo fala: se és o Filho de Deus, transforma pedras em pães. Mas o resultado é muito diferente. Se no deserto Cristo vence o diabo dizendo: nem só de pão vive o homem, e Cristo mantém o seu jejum, no paraíso, Adão pega a fruta e come. Ao mesmo tempo, junto com a tentação da gula, nós vemos que o diabo traz também a tentação da soberba, da vanglória, do orgulho. O diabo diz a Adão que se ele desobedecer a Deus, ele será como Deus. Aquele homem que tinha acabado de sair do barro, que tinha, aliás, até intimidade com Deus, que via Deus passear no jardim, não contente com sua situação privilegiada, de viver num paraíso de delícias, perto de Deus, acha que não é suficiente e quer ser maior do que Deus. Essa tentação se manifestou para Cristo, quando o diabo o leva até o pináculo do templo, ao lugar mais alto, e diz: lança-te daqui abaixo. Está escrito no Salmo que o anjo não vai deixar que teu pé se fira em alguma pedra. Você vai descer voando, todo mundo vai aplaudir e vai fazer sucesso. Atalhos, vanglória. Essa é a tentação mais forte para o ser humano. Mas não foi esse o caminho de Cristo. Adão seguiu por esse caminho, mas Cristo faz o contrário de Adão. Cristo, sendo Deus, não se aproveitou da sua condição divina, mas humilhou-se a si mesmo, esvaziou-se, tomando a forma de servo, de escravo, tornando-se semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Cristo segue o caminho da humildade. E ele diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. Às vezes a gente não percebe, mas a pior maneira de tentarmos a Deus é com o nosso orgulho. Quando a gente acredita que a gente vai se salvar sem merecimento, sem penitência,
sem conversão, sem arrependimento. Mas também estava presente nas tentações a concupiscência dos olhos. Nosso Senhor no Evangelho vai dizer que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro se manifesta na história muitas vezes como uma alternativa, como um ídolo. Se em algum momento na história as pessoas faziam ídolos de ouro, em toda a história nós fazemos o ouro de ídolo. E mesmo no tempo em que não existia dinheiro, como era no paraíso, essa tentação já existia. O diabo diz: sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Adão e Eva tinham tudo, mas o diabo foi capaz de apresentar uma posse que eles achavam que não tinham: o conhecimento do bem e do mal. Por mais que a gente tenha tudo que a gente precisa e mais, sempre vai surgir algo que brilha e que na nossa cabeça nós precisamos adquirir. Sempre vai surgir algo que nos prende, que nos escraviza. E essa busca desse conhecimento, e olha só, para que Adão precisa de conhecimento do bem e do mal, num paraíso onde nem existe mal ainda? Mas é assim, o diabo ele sempre dá um jeito de convencer. Em Cristo essa tentação se manifesta diferente. O diabo leva Nosso Senhor a uma montanha alta, mostra os reinos da terra. Claro, o diabo é o príncipe deste mundo, ele tem poder sobre os reinos da terra. E diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. A resposta de Cristo ao diabo foi que nós devemos adorar só a Deus. Mas a vitória de Cristo sobre essa tentação começou no exato momento em que ele nasceu. Porque nós sabemos muito bem que Cristo, sendo o Rei do Universo, desposou desde o nascimento, na gruta de Belém, a pobreza. O despojamento total. Para mostrar que entre ele e o dinheiro existe uma distância infinita. Amados irmãos, a igreja, na sua sabedoria, nos apresenta o tempo quaresmal como um período de verdadeira batalha espiritual contra esses três inimigos nossos: a concupiscência da carne, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, nos apresentando remédios adequados para cada um desses problemas. Os exercícios quaresmais trazem para nós, em primeiro lugar, o jejum como remédio para a concupiscência da carne, para a gula. O jejum que a igreja só obriga 2 vezes no ano, mas que nós somos convidados a praticar mais vezes. E que na quaresma, que ao menos a gente se abstenha de algo, para que a gente sinta pelo menos uma pontinha do sacrifício do jejum. Todas as vezes que nós jejuamos, nós nos colocamos ali de novo, naquele mesmo lugar de Adão, só que com uma resposta diferente: não, eu não vou comer. Nós nos colocamos no lugar de Cristo, respondendo com ele ao demônio: nem só de pão vive o homem, também da palavra de Deus.
Da mesma forma, a soberba da vida é remediada pelo santo exercício da confissão dos nossos pecados. Por isso que na Quaresma a igreja insiste bastante para que a gente faça uma boa confissão. Porque o maior exercício de humildade que um homem pode fazer é colocar-se diante de Deus, por meio do sacerdote, para rasgar o seu coração, desnudar a sua alma e dizer: eu não sou nada. Em vez de ser como deuses, em vez da tentação do atalho, como o diabo queria fazer com Cristo, a gente vai para o caminho mais difícil, o caminho de reconhecer a nossa própria miséria, pedindo perdão com arrependimento sincero. E por fim, a concupiscência dos olhos é remediada pelo exercício da esmola. Nós vencemos a avareza quando somos capazes de abrir mão daquilo que é nosso, da nossa posse, para o outro. E entendam bem, não vamos ficar pensando tanto, quando a gente fala de esmola, vamos fazer um giro. Na maioria das vezes a gente pensa mais na pessoa que está pedindo, na real ou falsa necessidade, no quanto aquilo de fato pode ajudar ou não ajudar. Como se na esmola nós não ganhássemos nada, nós só perdêssemos. Não. A caridade cristã pela esmola é um exercício em que aquele que doa é o que mais se beneficia. Porque todas as vezes que surge a oportunidade de eu sacrificar algo que é meu pelo outro, sou eu que estou acumulando tesouro. Não importa o que vai acontecer com o dinheiro, importa o que acontece com o meu coração, naquele mesmo momento em que eu desapego do meu coração aquele valor que me prende. E quanto mais dói, mais efeito faz. O verdadeiro cristão deveria agradecer à pessoa que ele está ajudando, porque no fundo, quem está sendo ajudado é você. Claro, na hora sempre vem da parte do diabo aquela voz que te mostra tudo aquilo que você poderia fazer e nem é tanto assim, com aquele dinheiro, com aqueles objetos, apresentando muitas e inúmeras falsas necessidades. Não porque o diabo se preocupe com quantos reais você tem na sua conta bancária, ou quantas notas você tem na sua carteira, mas porque o diabo se preocupa com o quão desapegado está o seu coração. E por fim, para que a gente consiga viver esse período quaresmal com fidelidade e profundidade, Deus nos dá como grande auxílio aquela mesma graça que aconteceu com o nosso Senhor no final do seu jejum. Na última frase do Evangelho, nós vemos que Deus enviou os anjos para fazerem companhia, para servirem a Jesus. Deus enviou anjos para nos servirem e fazerem companhia a nós durante toda a nossa vida. Todos nós temos um anjo da guarda. Paremos de ter uma ideia do anjo da guarda como se ele fosse só ali um protetor para você, como aquelas imagens piedosas, mas que não podem ficar presas
nessa concepção, o anjo, ele não é só alguém que vai fazer você não ser atropelado, não cair da ponte. O nosso anjo da guarda é, antes de tudo, um diretor espiritual. É alguém que nos alerta na hora da tentação, é alguém que nos conforta na hora do sofrimento, é alguém que sopra no ouvido da nossa alma uma boa ideia, uma ideia de mais santidade. Nós deveríamos ter mais intimidade com o nosso anjo da guarda. Quanto nós negligenciamos esse companheiro que mais do que qualquer pessoa nos acompanha a todo momento. Deus permitiu que alguns santos tivessem a graça extraordinária de ver os anjos da guarda. E um desses santos, que é uma santa italiana da virada do século XIX para o século XX, Santa Gemma Galgani, ela tinha esse dom desde muito cedo de ver o seu anjo. E ela, na sua santa ingenuidade, achava que todo mundo que rezasse via o anjo, porque era tão natural para ela. Era tão natural que quando ela ia rezar o terço, às vezes ela ia fazendo igual a gente faz em comum, reza metade da Ave Maria, a outra pessoa reza outra. Ela fazia isso com o anjo da guarda. O anjo da guarda ajudava ela a arrumar o quarto. E ela conta, em um dos seus poucos escritos, que quando, por algum motivo, ela não seguia aquilo que Jesus queria para ela, o seu anjo a olhava com um olhar de repreensão. E aquilo a fazia doer o coração. Ela às vezes chegava a desmaiar de dor. E Santa Gemma fala que o seu anjo da guarda a olhava de cara feia 3 a 4 vezes por dia. Detalhe: Santa Gemma nunca cometeu nenhum pecado grave e nem sequer nenhum pecado venial deliberado. Nada. Se uma santa desse nível tem o seu anjo da guarda a olhando com um olhar de repreensão, porque ela deveria fazer algo que é mais perfeito do que ela estava fazendo, quão terrível não deve ser o olhar do nosso anjo para nós. Quanto nós não desagradamos esse companheiro que nosso Senhor colocou para nos auxiliar no caminho do céu. Vamos pedir a nosso Senhor a força, a graça, para que com sinceridade no início dessa quaresma nós possamos falar com o nosso anjo. Caro anjo, perdoe-me minha negligência. Desculpa por simplesmente fingir que o Senhor não existe durante todo esse tempo. Prometo de agora em diante ser diferente, mudar. Tenha paciência comigo e me acompanhe, sobretudo agora nessa quaresma, me dando força para que eu possa fazer a minha penitência, o meu jejum na hora da tentação. Para me lembrar que eu sou pó e nada na hora da soberba. Para me lembrar onde está o verdadeiro tesouro na hora que as coisas materiais brilharem diante dos meus olhos. Deus envia os seus anjos para nos servir. Deus envia os seus anjos para que nós possamos servir a Deus, a Ele mesmo. Que a Virgem Maria, Rainha dos Anjos, nos proteja, nos auxilie e não permita
que o nosso anjo esqueça ou desista de nós. E que a gente não esqueça e nem desista do programa de conversão que nós precisamos viver nessa quaresma.